de Deuteronômio, o capítulo 4. Capítulo 4 do livro de Deuteronômio. O verso 4. Deuteronômio 4:4, que diz assim: Porém vós, que vos chegastes ao Senhor, vosso Deus, hoje, todos estáis vivos. Porém vós, que vos chegastes ao Senhor, vosso Deus, hoje, todos estáis vivos. Glória a Jesus. Amém? Podeis sentar-vos. Meus amados, o livro de Deuteronômio é o 5º livro da Bíblia, o Pentateuco. Por curiosidade, alguém sabe como é que esse livro é chamado? Chamado Paralipómenos, que quer dizer repetição de leis. Nós aqui, neste livro, riquíssimo, é aqui, por exemplo, que nós encontramos logo nos primeiros capítulos as leis. Aliás, a lei é no livro de Levítico, mas encontramos, meus irmãos, os mandamentos, e é neste livro que nós encontramos registros únicos, e Deus repete várias leis. Meus irmãos, Moisés, ele é levado a dizer ao povo: vós, todos os que vos chegastes ao Senhor vosso Deus, hoje, todos vós estáis vivos. Aleluia. Meus irmãos, quem conhece a história de Israel sabe que aquela multidão, aquele povo que saiu do Egito, só 2 entraram: Josué e Caleb. Todos os outros morreram. Nem o próprio Moisés entrou. E, por exemplo, é o livro de Deuteronômio que nos diz que foi no monte de Pisga que ele orou ao Senhor e disse: Senhor, compadece-te de mim, deixa-me entrar na terra. E o Senhor Deus falou com ele e disse: não me peças mais sobre isso, vem comigo ao monte. E de Pisga ele viu a terra prometida, e o Senhor disse: esta é a terra, mas tu não entrarás nela. Meus irmãos, foi um momento especial. Tudo o que nós queremos, meus irmãos, na fé, na travessia deste deserto, é que tenhamos vida. Vida. Não é, meus irmãos, que tenhamos um evangelho como Paulo diz, tendo o nome do que viveis, mas estando mortos. Eu não sei, meus irmãos, porque é que para nós os que aqui estamos e para os irmãos que estão conectados conosco, o que o Senhor quer falar conosco. Eu ao momento estava ali sentado com o pastor João Paulo e disse: João Paulo, não sei o que vou pregar. E mostrei-lhe, meus irmãos, umas 10 mensagens que tenho preparadas para pregar. E o Senhor foi dizendo, mandou-me abrir o texto
e disse: é este o texto que eu quero que tu pregues. Meus irmãos, a vida espiritual, ela está ligada, meus irmãos, a um grande segredo. Não deixe de projetar o texto, por favor, filho. Mantenha o texto aqui projetado. Vida. Hoje, todos estáis vivos. Meus irmãos, vejam ali esta palavra, hoje. Não é ontem, não é amanhã. Hoje estáis vivos. O Senhor quer que nós vivamos a nossa experiência de fé diariamente. Não podemos viver hoje do que o Senhor nos deu ontem. E o Senhor pediu-nos para acrescentarmos a este texto aquilo que foi os dias em que o maná foi dado. O maná no deserto, para que o povo não morresse de fome. Mas havia uma ordem: tereis que vos levantar cedo, porque o maná era feito de uma substância que, quando o sol aparecia, derretia. Era como se fosse neve. Sabor a mel, cor branca, sabor de coentro, diz a Bíblia. Mas tinha que ser apanhado cedo, porque senão o sol raiava e aquilo desaparecia como a neve. Mas havia, meus irmãos, uma outra orientação. Para que eles pudessem viver no deserto, eles precisavam do maná, meus irmãos. Do maná, que é o Senhor. Precisavam do maná, mas do maná diário. Precisavam do maná diário. E se eles apanhassem uma porção maior do que aquela que era para o dia, no dia seguinte era intragável. A Bíblia diz-nos que criava bichos, germes, e não dava para comer. Tinha que ser a porção para o dia. Meus amados, a vida espiritual, a vida de fé, ela tem que ter uma porção diária. Eu não posso viver hoje daquilo que vivi no passado. Não posso. Eu não posso dizer: Senhor, eu tive, eu fiz. Senhor, eu faço, eu vivo. Senhor, eu busquei, eu busco. Eu quis, eu quero. Vós, que vos achegastes ao Senhor, vosso Deus, hoje todos estáis vivos. Que, meus irmãos, não é fácil viver uma vida diária em que nos achegamos ao Senhor. A vida, meus irmãos, espiritual depende dessa experiência. Todos os dias, hoje. Tendo uma vida, meus irmãos, de oração, leitura da palavra, de busca. Só assim, meus irmãos, é que a vida, ela se perpetua em nós. Eu repito, meus irmãos, e reitero, não sei porque é que o Senhor nos está a pedir. Eu lutei tanto, Senhor, pregar o quê sobre esse texto? Não é? Vida. O Senhor Jesus disse uma coisa interessante no Evangelho de João, capítulo 8. Examinais as Escrituras, são elas que de mim falam, são elas que de mim testificam. E depois o Senhor disse uma coisa: porém, não quereis vir a mim,
para teres vida. Meus irmãos, não basta saber. Notem o que é que o Senhor estava a dizer aos fariseus. O Senhor disse isso aos fariseus. O Senhor disse isso aos fariseus. Examinais as Escrituras, fazeis bem. São elas que de mim testificam, são elas que falam de mim. Porém não quereis vir a mim para teres vida. Meus irmãos, a chegarmos ao Senhor, nosso Deus, é buscá-lo. É ir a Ele. É o maná. Meus irmãos, o que eu vivi ontem não serve para hoje. Notem, não estamos a dizer que isso não nos edificou. Amém? Não estamos a dizer que isso não nos aperfeiçoou. Não estamos a dizer que isso foi de grande utilidade para a nossa vida. Não é isso que estamos a dizer. Mas pertence ao dia de ontem. E o que mais me toca, meus irmãos, neste texto, os versículos que eu estou citando, meus irmãos, são aqueles que me vêm à mente, certamente inspirados pelo Espírito Santo. O Senhor falou no seu ministério uma coisa e disse: convém caminhar hoje. Conhece esse texto? Amanhã e no dia seguinte, para que não aconteça que um profeta morra fora de Jerusalém. Caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte, para que não aconteça que um profeta morra fora de Jerusalém. Meus irmãos, não importa como começamos, importa como vamos acabar. Não importa se o começo foi exuberante e extraordinário. Importa é saber como é que eu termino. Caminhamos hoje. Glória a Deus. Caminhemos amanhã. Porque o amanhã tem um dia seguinte. Vós, que vos achegastes ao Senhor vosso Deus, hoje estáis vivos. Aleluia. Não basta, meus irmãos, examinar Escrituras. Não basta saber. Estamos a citar versículos, meus irmãos, que falam sobre esse texto. Os irmãos sabem qual foi a última mensagem do Sermão da Montanha? Sabem? Estão recordados? Das Beatitudes, sabem qual foi? A casa sobre a rocha. O Senhor terminou o Sermão da Montanha dizendo isso. A quem assemelharei ou a quem compararei? Aquele que ouve as minhas palavras e as cumpre. A uma casa edificada sobre a rocha. E ele começa por dizer: sopraram ventos, caiu a chuva, correram os rios, e aqueles que ouviram e que não cumpriram, grande foi a sua queda. Mas aqueles que cumpriram o que ouviram, esses venceram. A diferença está na estrutura. Porque ventos combatem todos, indistintamente. As doutrinas estão aí. Os ventos de doutrina. As chuvas estão aí. O que é chuva? Qual é a maior massa? A maior massa de água no mundo? Qual é? É o mar. A chuva o que é senão essa evaporação? Sai do mundo, depois desce.
Hoje o pecado está aí. É a chuva que está entrando nas igrejas. Os rios. É aquilo que não se vê. Que a gente pensa que o Senhor não vê. Não basta, meus irmãos, examinar as Escrituras. Não basta saber que elas falam acerca de um projeto de vida de salvação. Mas para o ter, ou para viver, nós precisamos de nos achegar ao Senhor. Aleluia. Importa caminhar hoje. Você caminhou, meu irmão, eu caminhei, nós caminhamos, glória a Deus. Mas importa caminhar amanhã e no dia seguinte. Aleluia. Bendito seja Deus. Meus irmãos, essa é a mensagem que o Senhor quer que nós guardemos no nosso coração. Não basta, meus irmãos, não basta viver hoje só. É uma caminhada. Mais um texto que me está vindo, vem-me à mente. E acredito que eu pedisse ao Senhor, eu não sei o que é que eu vou dizer. Não sei. E o Senhor disse, vai. Eu porei na tua palavra, na tua boca palavras. Eis o caminho. Parai nele. É isso? Eis o caminho. Andai nele. Andai nele. Sem vos desviardes, nem para a direita, nem para a esquerda. O caminho é o ato. Eis o caminho. É o momento do ato, da descoberta, em que nascemos de novo. Mas a salvação, meus irmãos, ela só é perpetuada em nós se caminharmos. É o processo. Isso é, meus irmãos, a chegarmos ao Senhor. Para que hoje, notem, meus irmãos, todos estejais vivos. Aleluia. Nós precisamos disso, meus irmãos. Isso requer renúncia. Isso requer que sejamos valentes. Isto não é para heróis. Isto é para valentes. Amém? Isto não é para heróis. Isto é para valentes. Que todos os dias tenhamos esse compromisso de nos achegarmos ao Senhor. Aleluia. Um tempo separado para ler a palavra, para estudar, para orarmos ao Senhor. Achegamos-nos quando, meus irmãos, consagramos o Senhor, ou consagramos ao Senhor um jejum. E dizemos, Senhor, este jejum que eu estou a consagrar é para ter saudades de Ti. É para chorar por Ti, Senhor. A chegar, meus irmãos, ao Senhor exige compromisso. Para que possamos estar hoje vivos. Amém, meus irmãos? É o que o Senhor quer de nós aqui em Que é Luz e de todos os que estão conectados conosco. Que possamos ser fiéis ao Senhor. Lutar por isso. Buscar essa bênção. Essa renúncia. Despirmo-nos, meus irmãos, de muita coisa. Porque não é fácil. Não é. Não é. Por isso é que nós temos que, meus irmãos, buscar o Senhor e pedir que os nossos corações o amem, que os nossos corações o desejem, anelem por Ele,
Aleluia.